Em 1941, Fernando Sabino enviou seu primeiro livro para Mário de Andrade, então a sumidade das letras nacionais. O prestigiado escritor respondeu ao jovem escritor, e os dois iniciaram uma correspondência que depois foi reunida em livro pelo próprio Fernando Sabino. As lições que Mário de Andrade deu a Fernando Sabino são preciosas para qualquer aspirante a escritor. Eu as resumi e vou falar delas nesse vídeo. Então vamos direto ao ponto. Lição número 1. Conheça a que gênero literário suas inclinações o levam. Isso quer dizer o quê? Você é um romancista? É um contista? É um poeta? Isso é fundamental. Lendo o livro de contos de Fernando Sabino, o Mário de Andrade estipulava que talvez ele fosse um romancista, porque a imaginação dele era muito naturalista. Não era aquela imaginação, vamos dizer, incandescente do contista, né? O contista tem que ser mais criativo que o romancista, essa é a verdade, mais criativo no sentido mais, como a gente entende de criatividade, né? Uma coisa mais fora da curva. Mas, e ele dizia, ele falava isso para o Fernando Sabino: tem certeza que você é um contista? Que você não é um romancista? Então essa é a primeira lição do Mário de Andrade. Conheça a que gênero suas inclinações o levam. É possível fazer tudo? Mas em geral os escritores eles são realmente bons, ou seja, eles alcançam a excelência em um gênero. Romance, conto, poesia, ensaio, historiografia, aí vai. Conheça a que famílias espirituais você, como escritor, pertence. Isso aí é importantíssimo, porque o que é a família espiritual? É que tipo de escritor você é. Você, portanto, é um escritor mais da ironia, do humor, na tradição ali do Jonathan Swift, ou você é mais um escritor da profundidade do lado negro da alma humana, como, né, os escritores russos em geral são. Você é mais um escritor de sensibilidade delicada, né, como o Rubem Braga era, ou como os ensaístas ingleses, né, são. Ou você é um escritor mais pão, queijo, né, menos poético, né, tipo Rubem Fonseca, né, tipo os escritores policiais americanos. Conhecer sua família espiritual é importante porque as suas inclinações estão lhe levando para escrever aquele tipo de literatura. No caso do Fernando Sabino, ele pertencia a duas famílias espirituais conflituosas, que um lado dele era o humor e outro lado era a angústia católica, né, que era dos livros do Otávio de Faria, que influenciaram muito ele. A luta dele foi tentar conciliar essas duas tendências, porque também existe esse caminho. Se você pertence a famílias espirituais contrárias, seu desafio como escritor é tentar conciliar essas inclinações. Isso pode ser muito difícil, pode ser o trabalho de uma vida inteira. Lição número 3, trabalhe todo dia com disciplina. Então, o Mário de Andrade, nos conselhos para o Fernando Sabino, ele rejeitava, ele não acreditava, vamos dizer, no talento figurante, né? Ele defendia que o escritor tem que trabalhar todo dia com disciplina, trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha, todo dia ali, sempre afinando seu instrumento técnico. Lição número 4, seja esteticamente ambicioso, mas de modo sereno e centrado. Isso aí é importante. O Mário de Andrade não gostava de escritor que se contentava com pouco. O Mário de Andrade defendia uma ambição. Ele dizia: quem se contenta com pouco são os menores. Então ele dizia que o escritor tinha que ter uma certa ambição estética, não confundir com megalomania, mas uma certa ambição de querer dar muito de si, de querer se dedicar muito à sua obra, de querer fazer algo relevante artisticamente, mas ele defendia que isso fosse feito de modo sereno e centrado. O que é que isso quer dizer? Que essa ambição, ela é mais sua do que da sociedade, ou seja, ela é mais para você guardar para si do que para você ficar exibindo, do que para você ser ansioso, do que o Mário de Andrade defendia com uma certa higiene mental, uma certa saúde mental, um certo centramento era fundamental para o escritor. O escritor não podia ser aquela pessoa assim, eu vou chegar lá, não sei o que, fora dos eixos, né?
Tem uma certa, é uma ambição serena, né? É isso aí que ele defendia. Dica número 5, adquira o máximo de conhecimento necessário para ser escritor de todas as fontes. O Fernando Sabino, no começo da correspondência, ele tem uma certa inibição de estar perguntando as coisas para o Mário de Andrade. O Mário de Andrade diz, você tem o direito de me perguntar tudo. Você tem o direito da juventude, né? E, independente se nós somos jovens ou não. O que o Mário de Andrade está dizendo com isso é que o escritor se você é um aspirante ao escritor, absorva informação de onde você puder, fale com escritores mais experientes, leia livros, veja vídeos, faça qualquer coisa. Vá atrás de informação. Dica número 6. Aceite que, uma vez finalizada, a obra de arte não pertence mais a você. Isso significa o quê? Você tem uma proposta conceitual, né? Você tem lá a sua obra, você deu seu sangue, deu seu suor, ela está pronta e publicada. No momento que ela é publicada, ela não é mais sua, ela é do leitor. O leitor vai projetar ali qualquer sentido que ele der. E isso pode ser angustiante, mas você tem que aceitar. Eu vejo muito escritor, inclusive, um pouco incomodado com isso. Quando alguém interpreta a obra dele de maneira que ele não concorda, ele vai lá confrontar a pessoa. Eu entendo, eu respeito essa posição, mas eu não concordo. Nesse ponto, eu concordo com o Mário de Andrade. No momento que a obra é escrita, ela é do leitor. Ela é dos outros. E os outros podem se equivocar. Eu mesmo já li coisas sobre livros, um dos meus livros, que, desculpa, a menina viajou na maionese, como se diz. Mas eu aceito. O livro não é mais meu. O livro agora é dela e dos outros. Dica número 7. Tenha coragem de desprezar a sociedade em benefício dela própria. Então, o que o Mário de Andrade defendia, que o bem que o escritor faz à sociedade é um bem maior do que se curvar à sociedade. Eu costumo usar sempre a metáfora da criança na tomada, né? A criança fica botando o dedo na tomada e ela não para, fica botando o dedo na tomada e ela não para. E aí o pai castiga ela. O pai é grosseiro com ela, né? É firme com ela. Agora não pode mais, mas antes dava uns tristes lá da criança, né? Aí você diz, como é que um pai faz isso? Como é que um pai é agressivo com o filho, agride o filho? Mas ele está machucando o filho, né? Ele está machucando o filho para que o filho deixe aquele hábito que poderá levá-lo à morte. Então, aquele ato que, para quem vê de fora, é um ato de crueldade, é, na verdade, um ato de amor. Amor profundo, não é um amor superficial. É o amor de quem está castigando para que a pessoa deixe de praticar um hábito, né? Também uma outra metáfora boa também é quando, hoje eu não sei nem se é possível, mas antes, quando você internava compulsoriamente uma pessoa viciada em drogas, por exemplo, isso parece uma crueldade, né? Mas não é, você está impedindo a pessoa de morrer. Está impedindo a pessoa de continuar um hábito que vai matar ela. Então, o que o Mário de Andrade defende é mais ou menos isso. O escritor ama a sociedade, mas ele não ama a sociedade de maneira superficial, compartilhando das suas crenças, se rendendo a ela, aceitando seus costumes. Não, muitas vezes ele vai amar a sociedade de uma maneira profunda, que muitas vezes pode parecer que ele está contra a sociedade. Muitas vezes, na superfície, ele vai ter que ficar contra a sociedade, porque ele vai expor os tabus, ele vai confrontar a sociedade, ele não vai baixar a cabeça para algumas coisas. Então vai parecer que ele é o rebelde, que ele odeia a sociedade. Mas, no fundo, aquilo tudo é um ato de amor através da obra. É um ato de amor. Todo grande romance, todo grande conto, toda grande poesia é, no fim, um ato de amor à sociedade, independente do que pareça superficialmente. Dica número 8. Escolha um assunto, avalie-o à luz de sua funcionalidade e defina a partir daí a forma, linguagem e gênero. Esse é um método de criação dele, vamos dizer assim, que ele passou para o Fernando Sabino, que é você escolhe o assunto da sua poesia, do seu conto, do seu romance, você avalia ele à luz de sua funcionalidade. Isso significa o quê? Você vai avaliar se o assunto funciona como proposta estética e temática. Significa o quê? Eu tenho um assunto, esse assunto pode ser tanto uma premissa de uma história, quanto um tema, vamos dizer assim. Mas aí você pergunta, ok, isto aqui tem um valor funcional, isso diz uma mensagem importante, isso vai quebrar algum tabu, isso vai melhorar a vida de alguém.
seja, você está querendo avaliar se aquele assunto tem relevância o suficiente para se transformar numa obra literária. Eu sei que isso é discutível, tem gente que diz que todo assunto é relevante se o escritor souber trabalhar, é o caso do Henry James. Henry James, o escritor americano, dizia que o escritor não é julgado pelo assunto, mas pela execução. Se o escritor executou bem a obra, não interessa se o assunto em si não tem importância. A obra é importante porque foi bem executada. O autor conseguiu dar importância ao assunto através da técnica, isso existe. Mas não é, no caso, a técnica do Mário de Andrade. Eu até fico curioso em saber como é que o Fernando Sabino conciliou essa técnica do Mário de Andrade com a técnica do Henry James, que influenciou muito o Fernando Sabino. O Fernando Sabino conhecia toda a obra do Henry James. Foi muito influenciado pelo Henry James. E define a partir daí a forma, ou seja, uma vez identificado o assunto, estabelecido que ele tem um valor funcional. Lembrando que esse valor funcional pode ser exclusivamente estético, o Mário de Andrade dizia isso. Você pode achar que qual é o valor da minha poesia? Ela traz beleza ao mundo. Pronto. Esse é o valor. Independente de qualquer importância social, psicológica que ela tenha. E aí, a partir daí, a partir do assunto, você define a forma, ou seja, define um gênero. Se vai ser uma poesia, se vai ser um ensaio, se vai ser um conto, e você também define a linguagem, que seria propriamente o estilo, né? Vamos dizer assim. Dica número 9, não espere a inspiração para escrever. Este é um conselho fundamental. Mário de Andrade não acreditava nesse negócio de inspiração para o prosador, ele acreditava nisso para o poeta, mas não para o prosador. Ele dizia, não, Fernando, ele falando para Fernando também, Fernando, você é um operário com hora para cumprir. Pronto, ele dizia, então, de hora tal até hora tal, você vai sentar lá na sua mesa e você vai se forçar a escrever. E aí você vai perceber o quê? Que começa difícil. Mas com o tempo você deslancha. Com alguns minutos você deslancha. Então, o prosador, para Mário de Andrade, não precisava de inspiração para escrever, ele precisava de disciplina, como operário. Dica número 10. Escreva o primeiro rascunho de modo solto. Aprimore a obra nas escrituras seguintes, nas revisões e nos polimentos. Então, o Mário de Andrade era a favor do que os ingleses chamam de vomit draft, rascunho de vômito. Tipo, você escreve assim, sem se preocupar muito, né? E essa técnica de Stephen King também, viu? Você escreve sem se preocupar muito a primeira versão, e aí depois você volta, e aí você começa realmente a, vamos dizer, a usar um pouco mais a inteligência lógica, né? No primeiro você escreve meio que no estado de transe criativo, né? Vamos dizer assim, meio que na escrita automática. E aí depois você volta, e aí nas sucessivas reescrituras, nas revisões e nos polimentos, aí você entra a inteligência lógica, você vai ver o que é que funciona, o que é que não funciona, se faltou pesquisar algo, etc, etc. Se esse personagem está bem desenvolvido, se esse personagem é necessário, etc. Aí você lapida o livro a partir daí. Dica número 11, comemore o fim de cada obra, até para compensar a insatisfação permanente do artista. Isso é importante, o que a Mário de Andrade dizia. O escritor genuíno, o artista genuíno, ele nunca está satisfeito. Ele nunca está satisfeito. Ele sempre acha que a obra podia ter ficado melhor. Ele sempre acha que ele, como artista, não está usando todos os recursos que ele tem. Ele não está conseguindo dizer a mensagem como ele quer. Isso é natural. Mas existe uma completude na obra específica, quando você termina uma obra. O Mário de Andrade dizia, quando você termina uma obra, existe uma satisfação de que aquela obra ela cumpriu o seu papel no seu projeto literário ou dentro da sociedade. Existe uma satisfação. Só que existe, por baixo disso, uma insatisfação profunda que vai fazer com que você escreva outra obra, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Mas existe um nível de satisfação dentro de cada obra que você termina. Ele dava como exemplo, por exemplo, a obra Café, que é uma obra que foi publicada postumamente, que ele achava que não tinha ficado bom, mas ele disse, não ficou bom, mas era importante que eu tivesse escrito. Era importante dentro da minha atual fase de vida que eu tivesse escrito. Macunaíma era uma obra que ele não gostou também, ele achou falha, mas ele disse, era importante que eu tivesse escrito. Então existe uma satisfação quando você termina uma obra, e você tem que abraçar essa satisfação, ficar feliz que você terminou uma obra, porque
para compensar a insatisfação permanente que você tem, que vai fazer com que você escreva outra obra e outra, e outra, e outra, e outra. Dica número 12, busque sempre o aprimoramento rumo à perfeição. Para o Mário de Andrade, entra mais uma vez na coisa da própria insatisfação, né? Para o Mário de Andrade, o artista nunca está satisfeito com o nível que ele chega. Ele sempre acha que ele podia ser melhor como artista e como pessoa. E o Mário de Andrade, inclusive, defende algo muito interessante, que é, por exemplo, todo final de ano, no Natal, no período de Natal, Ano Novo, ele fazia um recolhimento e ele avaliava o que ele fez no ano como artista. O que eu fiz no ano como artista? Aquilo me ajudou, eu evoluí. O que é que falta? Onde foi que eu errei? Ele fazia uma autoavaliação todo ano, com vistas ao seu aprimoramento, rumo à perfeição. A perfeição que ele sabia, e a gente sabe que nunca vai chegar, mas que você tem que almejar como artista e como ser humano. Dica número 13, rejeite a sinceridade e a espontaneidade. Mário de Andrade não acreditava nessas coisas de o artista tem que ser sincero, o artista tem que ser espontâneo. Ele achava que isso era uma desculpa pro artista ter uma certa leniência com o seu trabalho. Ele, inclusive, falava, por exemplo, a sinceridade é o quê? É a sinceridade que eu tenho hoje, ou é a sinceridade que eu vou ter daqui a 10 anos, quando minhas convicções mudarem? O Mário de Andrade de hoje acredita numa coisa, ou daqui a 10 anos ele vai acreditar em outra. Um não está sendo sincero e o outro está sendo? Então, quer dizer, ele levantava, inclusive, uma questão assim, essas palavras elas não têm, se você for atrás do conceito, não tem muito sentido dizer que o artista é sincero. E muito menos dizer que o artista é espontâneo, né? Porque Mário de Andrade acreditava no trabalho ali disciplinado, né? Depois da primeira escritura, entrava ali todo um trabalho racional, de lógica, de lapidação, etc, etc. Ele, inclusive, achava que, em vez de espontaneidade e sinceridade, o artista deveria buscar ter uma convicção. Isso era mais importante. Isso influenciou profundamente o Fernando Sabino. Na década de 70, o Fernando Sabino fez um artigo em que ele basicamente decretou assim, a morte da literatura, vamos dizer assim. Ele achava que a literatura de ficção, pelo menos, tinha chegado no impasse, que as obras de não ficção hoje estavam tendo mais espaço e eram mais importantes para a sociedade. E ele meio que desiste de ser escritor lá no artigo, né, que é tipo uma crônica, ensaio, mas no fim ele diz que ainda vai persistir. Por quê? Porque ele tem uma convicção. Ou seja, essa coisa da convicção, o Mário de Andrade falou no começo dos anos 40 e o Fernando Sabino estava repetindo isso no meio dos anos 70. Ou seja, isso influenciou profundamente o Fernando Sabino. E a última dica, né, dica de número 14, leia muito e aprenda com Machado de Assis. Para Mário de Andrade, Machado de Assis era o modelo que o escritor brasileiro deveria seguir. Ele era o ápice da literatura brasileira, especialmente por causa da sutileza. Mas Mário de Andrade alertava, não tente copiar o estilo do Machado de Assis, senão você vai se estrepar. Você tem que tentar fazer para a sua época o que o Machado de Assis fez para a época dele. Então você tem que aprender, a aprendizagem um pouquinho mais profunda do que só copiar aqueles recursos de estilo dele. É isso então, o livro Cartas a um Jovem Escritor e Suas Respostas, ele parece que está fora de catálogo, ele está bem caro na Amazon, mas quem puder procurar, talvez na estante virtual, eu vou deixar o link de todo mundo da Amazon aqui, mas se você achar que está caro, me parece que está caro, compre lá na estante virtual. Esse livro é imprescindível. Eu resumi aqui em formato de tópicos, para poder ficar mais claro, mas isso tudo que eu falei está diluído dentro da correspondência, com várias nuances, né, que o Mário de Andrade dá. Quem quiser ver o original está aqui. Eu acho essa correspondência muito boa, imprescindível para qualquer escritor. Ele fala muito mais coisas do que eu falei aqui, muitos conselhos valiosos, e eu acho que vale a pena adquirir sim. É isso, obrigado, tchau.